Oi, crianças! Então, já concluí as atividades de língua portuguesa? Então, muito bem. Então, agora vamos para as atividades de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o livro didático, página 15, página 16 e a página 17, tá certo? Muito bem. Estamos trabalhando em geografia os rios e as paisagens brasileiras, tá bom? Aula passada, nós conhecemos aí quais são os elementos que formam um rio, não é? Aprendemos aí que as nascentes ou cabeceiras é onde nascem os rios, né? Ou pelas águas das chuvas, né? Acúmulo de água das chuvas, ou também por água que submergem da superfície, tá? Formando então ali o início de um novo rio, certo? Logo em seguida nós temos o curso ou leito, que é por onde esse filete de água aí que está começando a formação do rio, ele começa a correr, não é? É o curso ou leito, vamos lá no esquema para vocês lembrarem. Então aqui ó, o curso ou leito do rio, tá? Nós temos também aqui os seus afluentes ou tributários, que são os pequenos rios, tá? Todos esses pequenos rios aqui são os afluentes, tá? Então eles vão desaguar no rio principal, que é o rio maior, tá bom? Vimos também que são os elementos que compõem o rio são as margens, né? Que são esses blocos de terra que fica ao lado do rio. E a foz, que é onde desaguam então os afluentes, né? Aqui a foz é onde desaguam então os pequenos rios, que são os afluentes. Este aqui então é o rio principal. Então aprendemos aí quais são as partes de um rio, tá bom? Muito bem. Aprendemos que a característica de um rio depende muito de onde ele é formado, né? Depende do clima, depende da vegetação e principalmente do tipo de relevo, não é? Vamos lembrar então que regiões aí que são formadas por relevos de planícies são terras mais baixas, né? Onde não há corredeiras nesse rio de planície. É um rio muito favorável à navegação, tá? Principalmente aí então para transporte de mercadorias e de pessoas. Também favorável para pesca, né? Para brincar, para lazer. Também tem esses fatores. E a questão dos rios que são formados em relevos de planaltos, que são chamados de rios de planaltos, são rios aí que são formados em áreas mais altas, né? Com montanhas. Então o que acontece? Esse rio aí tem pedras, tem rochas ali na superfície, então isso favorece as corredeiras. E esse rio é favorável também para a construção aí das hidrelétricas, né? Fornecimento de energia. Também usado aí para pesca, tá bom? Muito bem, então a gente aprendeu aí que são os tipos de rio, depende então da vegetação, do clima e de relevos, tá certo? Muito bem. Vamos também lembrar aí como é chamado então as curvas do rio. Como é que chama aquelas curvas do rio? Vocês lembram? Muito bem. Quem disse meandros, acertou. Então aquelas curvas do rio são chamadas de meandros. Vocês lembram aqui, ó? Olha as curvas que o rio faz. Então é chamado de meandros. Tá bom? Então vamos lá. Atividade de hoje, nós vamos falar então na página 15 sobre rios perenes e temporários, tá? Então, para que um rio seja aproveitado tanto para a questão de navegação ou hidrelétricas, né, a instalação das hidrelétricas aí de produção de energia, o rio precisa estar sempre constante ali, com a quantidade de água suficiente para que a gente tenha esse aproveitamento aí dessa função. Então, esses rios que mantêm sempre o seu leito ali com água, cheio, né? Então a gente diz que esses rios são perenes ou permanentes, tá? Já aqueles rios que secam de acordo com o clima, vem aquele clima de seca, esse rio vai secando, diminuindo então a sua quantidade de água, às vezes até desaparece então ali o leito de água, né? O leito da água. Esses rios aí então são chamados de rios temporários, tá? Então esses dois tipos aí, aqueles rios que permanecem cheios, favoráveis à navegação, favoráveis então à construção das usinas hidrelétricas, rios perenes ou rios permanentes. Aqueles rios que secam, dependendo então do clima, da vegetação, são chamados então de rios temporários,
tá bom? Muito bem, aqui nós temos um exemplo também de uma outra função, né, dos rios, além de navegação e fornecimento de energia elétrica através das usinas hidrelétricas. Aqui nós temos um exemplo então das plantações de frutas irrigadas com água do Rio São Francisco, em Lagoa Grande, no Pernambuco. Foto tirada em 2018. Aqui a gente está vendo então outra função que os rios aí podem nos ajudar, né? A questão da irrigação, questões então de agricultura, tá? Então o Velho Chico, que é o Rio São Francisco, é um recurso hídrico muito importante para os habitantes do Nordeste. Ele serve como meio de transporte, questão de navegações, fonte de energia elétrica, questão aí da hidrelétrica, né, usinas hidrelétricas, e também de irrigação, certo? Então são funções aí muito importantes aí que os rios nos ajudam aí a questão da irrigação da agricultura, tá? Das plantações. Tá bom? Aqui tem uma atividade para vocês fazerem, vocês vão descobrir o enigma aqui, tá? Olhando então as imagens, quando tem menos, igual a palavrinha que tem sada, então quer dizer que essa palavra aqui é tirada da palavra que vocês vão tentar descobrir, tá? Então vocês vão tentar aqui descobrir uma importante informação então sobre os rios e anotar a frase aqui para nós, tá bom? Então muito bem, página 16. Atividade número 1 e número 2. Atividade número 1. Tem uma tirinha aqui para vocês lerem, tá? Leia a tirinha e depois responda as questões propostas. Letra A. Então, após vocês lerem a tirinha, o diálogo que está acontecendo aqui entre as crianças brincando na água, tá? Vocês vão analisar o que eles estão dizendo aqui, conversando, para responder a letra A e a letra B, tá bom? Então, na letra A, pinte com lápis de cor amarela as utilidades das águas do rio para a comunidade do indígena Guaraci, mencionadas na tirinha. Então, de lápis de cor amarelo, vocês vão pintar as palavras que são usadas para utilidades, tá? Qual que é a utilidade da água? Vocês vão ler nas tirinhas e pintar a palavrinha lá que nos traz informações aí de utilidades da água. Letra B. Cite 3 formas de aproveitamento dos rios no lugar onde você mora. Então, tá aqui para nós dizer para que vocês usam os rios que nós temos aqui próximo à nossa cidade. Qual a função desses rios, dos leitos que nós temos aqui próximo à nossa cidade. Vocês vão colocar aqui 3 formas de aproveitamento desses rios, tá bom? Atividade número 2. Complete as frases com as palavras no quadro. Então, nós temos palavrinhas aqui no quadro, tá? Que é planalto, perenes, temporários e planícies. Vocês vão buscar os conceitos lá que trabalhamos sobre planaltos, planícies, né, que são os relevos, e também informações sobre os rios. E vocês vão colocar as palavrinhas em cada espaço aqui correspondente, tá bom? Muito bem. Bacia hidrográfica. Muito bem, vamos falar sobre bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? Tá? Nós estudamos aí então a superfície da Terra, que é igual a toda a sua extensão, porém formados então por diferentes relevos. Aprendemos que a formação dessa bacia hidrográfica por conta dos rios depende muito das características de relevo, né? Formações aí de rios de planaltos ou rios de planícies, tá? Então o que nós vamos aprender aqui? Esses leitos que vão formando aí os rios afluentes, né, que são os rios tributários, eles saem de um rio principal, não é? Então nós temos um rio principal, vamos pensar aqui no nosso rio Amazonas. O rio Amazonas é o rio principal e dele ali vai sair outros rios, pequenos rios, né, que são seus afluentes. Então o rio principal, que é o rio Amazonas, e os seus afluentes vão formar então uma bacia hidrográfica, tá? Então o que é uma bacia hidrográfica? É uma região onde é formada então por um rio principal e os seus afluentes, tá? Que vão formar então um conjunto de rios que dá seu nome então de bacia hidrográfica, tá? Aqui no nosso Brasil a gente tem 10 bacias hidrográficas importantes aí, tá? Dessas bacias hidrográficas, a maior delas é a nossa bacia do rio Amazonas, tá? Toda bacia hidrográfica leva o nome então do rio principal. No nosso caso aqui, nós temos a bacia hidrográfica do rio Amazonas, tá? Ou também chamado de bacia amazônica, devido então ao nosso rio principal, tá?
Você sabe onde que nasceu o Rio Amazonas? Todo mundo sabe onde nasceu o Rio Amazonas? Todo mundo tem uma ideia aí que o Rio Amazonas nasceu no Brasil, né? Que ele é puríssimo brasileiro. De uma certa maneira a gente pode até dizer que sim, mas o Rio Amazonas é a junção de dois rios, onde ele vai juntar e formar o Rio Amazonas. Vou mostrar para vocês aonde nasce o Rio Amazonas, tá? Vocês vão ter um material de apoio, onde tem um mapinha, tá? Das bacias hidrográficas. Olha aqui, ó. Este é o mapa, então, das bacias hidrográficas. Toda essa região aqui em verde é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Aonde nasce o Rio Amazonas? Muito bem, vou mostrar para vocês aonde nasce o Rio Amazonas. Vou aproximar aqui para vocês. Aqui nós temos o rio Ucayali, aqui no país do Peru, estão vendo? Então o rio Ucayali, quando ele entra no território brasileiro, olha, ele vai correndo então, quando ele entra aqui, ele se torna então o rio Solimões, tá? Então o rio Solimões, ao se encontrar então com o Rio Negro, tá? Quando ele se encontra aqui, ó, Rio Solimões com o Rio Negro, forma-se então o Rio Amazonas, tá? Então a gente diz que o Rio Amazonas, ele nasceu no Peru, tá? Com o nome de Rio Ucayali. Quando ele entrou no território brasileiro, ele passou a chamar então Rio Solimões. Ao encontrar então com o Rio Negro, aqui, então forma-se um rio só, chamado então de Rio Solimões. Chamado então de Rio Amazonas, tá? Então essa é a maior bacia hidrográfica do nosso Brasil, que é chamada então de bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Porque ele é o rio principal. Todos esses rios menores que vocês estão vendo aí são afluentes, tá? Então todo esse território, esse conjunto de rios aqui, são chamados então de bacia hidrográfica, tá? Então aqui tem outras bacias hidrográficas, ó. Tá vendo? O Brasil tem várias bacias hidrográficas. Aqui então tem a legenda para vocês verem o nome de cada bacia hidrográfica, tá certo? É do material de apoio de vocês, tá? Muito bem, então aprendemos aí falando então sobre bacia hidrográfica, que é um conjunto de rios, né? Formados então pelo rio principal e os seus afluentes, que vão formar então a bacia hidrográfica, certo? Muito bem, então vamos lá. Logo em seguida eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o que eu estava dizendo para vocês. Aqui nós temos o rio principal, ó, e todas essas ramificações aqui são os afluentes, tá? Esse tracejado aqui em laranja quer dizer o limite dessa bacia hidrográfica, tá? Então esse é o limite da bacia hidrográfica, tá bom? Essa aqui é a bacia hidrográfica em Ubatuba, São Paulo, tá? É o mapa então da bacia hidrográfica de Ubatuba, lá em São Paulo, tá certo? Aqui tem um QR Code, é muito bom vocês abrirem, virem aqui, que é um mapa então do Brasil e seus principais rios, tá? Todos os rios que estão, os principais rios que estão do nosso país, tá no mapinha aqui do QR Code, tá certo? Muito bem. Então hoje a atividade foi falar então sobre bacia hidrográfica. Começamos então com esse conteúdo, tá? Tem uma atividade aqui que vocês podem fazer, tá? Podem tentar fazer. A gente vai entrar na sala virtual e falar mais sobre o assunto, tá? Atividade número 1 e atividade número 2. Vocês podem utilizar o material de apoio então para responder essas atividades aqui, tá? Relacionadas então à bacia hidrográfica, tá bom? Então é isso aí, a atividade de geografia de hoje, certo? Aguardo vocês então na sala virtual, façam as atividades, aquela que vocês conseguirem fazer, tá? Eu peço que vocês tentem mesmo fazer, para que a gente possa vir então para a sala virtual já com conhecimento, para a gente poder aproveitar melhor a aula, tá bom? Então é isso aí, aguardo vocês então na sala virtual. Até lá!